Carlos ontem escreveu o seguinte. Primeiro foi o general Braga Neto. Braga Neto recebeu a ligação da família do Cid. Igual advogado. Tava ali de boa, o telefone tocou. Alô? Ah, beleza. E aí, como é que tá? Enfim, após receber a ligação, Braga Neto acabou sendo enquadrado como se tivesse sido ele quem fez a ligação em busca de algo. Agora, um advogado que foi contatado pelo próprio Cid passa a ser investigado e o seu cliente, ao que consta, não tem nada a ver com a história, foi parar na cadeia. E a lógica é para se repetir. Se o nome de alguém aparece na narrativa do delator, isso basta para justificar medidas extremas. Provas concretas não são exigidas com o mesmo rigor. Enquanto isso, o colaborador, o Sr. Cid, segue preservado, mesmo diante de mudanças de versão, contradições públicas e sinais de descumprimento de cláusula do acordo. O que se observa é uma tentativa de sustentar, a qualquer custo, a colaboração premiada marcada por falhas graves, que se tornou o principal pilar de uma narrativa construída após anos de investigação sem a comprovação de crime algum. Agora surgem novas prisões, aparentemente com o objetivo de extrair outras delações e reforçar a primeira, um ciclo viciado, típico de quem nunca teve provas, apenas narrativas. E tudo isso diante do silêncio constrangedor da OAB, da imprensa e de outros setores que deveriam zelar pelas garantias individuais. Aí eu fui olhar os comentários do Carlos. A maioria dos comentários, eu digo assim, sei lá, 90%, talvez até mais, serve de apoio, serve de gente falando, cara, realmente tá um absurdo o que esse país passa. Mas eu fui olhar outros comentários também, saber como as coisas andam. E eu sigo vendo, né, padrões se repetindo. Olha esse comentário. Essa pessoa, inclusive, tem uma bio, né? Tem a biografia, como ele se descreve no Twitter. Brasil acima de tudo, sem luta, sem resultados. Anticomuna e antifrouxo. Hashtag 4 linhas é meu ovo. Você vai no perfil do cidadão, você vê que ele realmente só compartilha conteúdos da direita, curte lá a turma do Spaces, Intergaláctico, curte toda a turma intergaláctica, você fala, entendi. Aí o que ele diz? E tudo isso por causa da covardia do clã Bolsonaro. Se tivessem feito o que era para ser feito, hoje o Brasil estaria melhor. Era para ter feito o quê, cidadão? Ele não consegue nem explicar. Tu podia falar pra gente, né? Pelo menos saber, né, o que tinha que ser feito. O que tinha que ser feito? Esse daqui não tem bio no Twitter. Mas olha como o conteúdo é o mesmo discurso. Quando mais de uma pessoa tem esse discurso, é por quê? Porque isso é algo que está circulando, que vem sendo reforçado dia após dia. Vá se lascar, seu maluco. Vocês são os covardes, ó, a covardia, o frouxo. Seu pai, então, nem se fala. Várias pessoas foram presas defendendo ele pra nada. Então vira homem para de chorar. Ah, não é culpa do Bolsonaro no final do dia. Aqui tem biografia no Twitter também, ó. Esposa, mãe e avó. É muito bom tudo isso. Além de ser católica, apostólica, romana, graças a Deus. Extremamente conservador. Super conservador. Vocês tinham um presidente, um senador e um deputado federal. E não fizeram nada. Em caixa alta, nada. Culpa disso tudo está na família Bolsonaro. Um senador, um deputado e um presidente. Lula, com a presidência, vários senadores, com a Globo, com tudo, ainda não conseguiu implementar totalmente o comunismo no Brasil. É incrível. Incrível. Mais incompetente que Bolsonaro, só Lula. Que também ficou ali, né, de 2003 a 2010 e não conseguiu instaurar a República Bolivariana. É um fracassado. Com todo o apoio da imprensa, do Foro de São Paulo, não conseguiu. É mais incompetente que Bolsonaro, né? Porque Lula é o PT inteiro, a CUT inteira, o MST inteiro, a Globo, os bancos, e não conseguiu. E Bolsonaro, que tinha ele, um senador e um deputado, não fez. Não fez nada. Não fez nada. Aí você vai olhar os deputados que a senhora gosta, que a senhora apoia.
É os deputados que se esquentar demais derrete e vira um anel de ouro. Empresário catarinense apaixonado pelo agro e atenado na política. Também é pra direita. Bolsonaro é o Lula da direita. É o Lula da direita, Bolsonaro. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Senso de proporção. A mesma coisa. A mesma coisa. Aqui não é na postagem do Carlos. Roberval, ladrão de chocolates. Vou ler primeiro o que a Ketsuki fala, né? Só para dar um exemplo de quando eu digo que as pessoas se vitimizam por pouco e consideram tudo como ataques a serem chamadas de intergalácticas, traidoras ou por discordâncias de ideia. Ah, estou sendo atacado! Briguei no privado! Acho que isso é bem mais pesado, mas nem por isso levantarei a bandeira do eu estou sendo atacada. É bloco, tchau. Não vou ficar me vitimizando. A quantidade de comentário como esse que a Tsuki recebe é porque ela não fica lá compartilhando entre as postagens dela, ó. Cale a boca, sua meretriz, né, do inferno. Se quiser perdão pro ministro, vai fazer uma coisinha lá pra ele. Eu não vou ler. Ele merece cadeia, enfim, no seu, né, na sua parte de trás, essa maldita anistia sua, imbecil. Você tá vendo o tipo de comentário? Da tropa do Ítalo Marcinho. Então, assim, são padrões que vão se repetindo na direita, que vão crescendo dia após dia, dia após dia. Hoje, o chamado antipetismo é um problema maior do que o petismo, porque o petismo todo mundo sabe, todo mundo rejeita. E ninguém leva o petismo a sério. O que é que o Datafolha mostra? No momento que Bolsonaro é mais atacado pela esquerda, é o momento que Bolsonaro mais cresce. Onde é que tá os rachas? Essa linda turma, super inteligente, super intergaláctica. Aí você vê, essa mesma turma reclama quando eu falo do meu amigo Ruizão. Meu companheiro Ruizão mandou outra lá, ó, defendendo o Carlos. Companheiro Rui comenta brevemente durante análise no Causa Operária. Tem a notícia de que Carlos iria ser lançado candidato ao Senado por Santa Catarina. E basicamente ele foi indiciado pela PF aproximadamente 48 horas depois. Aí depois o pessoal, aliás, é risadas, o pessoal riu. Depois o pessoal vai falar que a nossa análise de que tudo isso é uma manipulação eleitoral. O Rui acha que o que está sendo feito contra Bolsonaro é uma manipulação para você impedir que as pessoas escolham, né, os candidatos que elas querem, ou seja, a família Bolsonaro não pode, tem que forçar um determinado candidato. Então, que tudo isso é manipulação eleitoral, tá errada. É um absurdo, nem sei o que dizer mais. É um processo que está dominado de ilegalidades, irregularidades, abuso de poder, perseguição política, uma loucura total. Ruizão consegue falar isso do Carlos. Zema falou, Caiado falou, Tarcísio falou, Ratinho Júnior falou, Eduardo Leite falou. Aí você vai olhando, aí você volta pra direita. Danilo Gentili é de direita. Não adianta você falar que ele não é de direita. O Alan recuperou aqui um tweet muito bom do Gentili, de outubro de 2022, perguntando por que ele iria falar mal do ministro, já que foi inclusive o ministro inominável que garantiu a liberdade dele. Aí o Alan comenta, né? Então, o ministro que garantiu minha liberdade, diz o Gentili. Ou seja, se o ministro ajudou ele, então toda censura é boa. Esse é o raciocínio mais medíocre do mundo. Será que isso aqui é um padrão? Entorno. O entorno é diferente, né? Eu não sei quem... Assim, a nota que saiu ontem, me falaram o nome. É uma pessoa que tem bom trânsito na imprensa. Eu não vou falar pra parecer que é pirraça. A nota de ontem, do Tarcísio. Falando da cantora dele com a Tereza Cristina. Mas, quando penso em torno, eu só penso em uma coisa. Sabe o que é? Teve certa vez que Eduardo Bolsonaro postou um vídeo meu que eu tô falando de alguma coisa. E não era crítica ao Tarcísio nem nada, mas talvez pudesse abrir margem pelo que o Eduardo escreveu, não pelo que eu disse. Aí uma pessoa que trabalha no governo do Tarcísio veio entrar em contato comigo. Eu falei, rapaz, achei estranho, não? Tá lá, decorda, aqui lá.
Não menti, não tem pra quem mentir. Falei, não, isso aqui eu apoio, acho por baixo isso aqui. Mas ficou na minha cabeça, né? Falei, a pessoa veio falar comigo, que é assim, né? Aí eu fico vendo esse entorno tá demais. Esse entorno. Notícia que saiu ontem foi essa. Em meio a todo o caos que tá acontecendo, a turma tá cada vez mais pisando no acelerador, porque a decisão tem que ser tomada, eles querem até dezembro. Eles querem que Bolsonaro entregue o seu capital político até dezembro. E depois virar, né, página virada na história. Gente, com Bolsonaro vivo, ninguém mais fala dele. Jogaram o Bolsonaro na espiral do silêncio. Sabe? Só fala quando a imprensa pergunta. Olha lá. Eles estão como Zé. O Bolsonaro vai pra cadeia, vai ter uma morte política que ninguém vai falar dele, e a gente vai lá tomar o capital político que é dele, vida que segue. Então, assim, eles querem isso a todo custo. E aí ontem, sai lá, né? Bolsonaro sinaliza apoio a Tarcísio e Tereza Cristina de vice. Pronto, ela surgiu de onde, rapaz? De onde que surgiu essa maluca aí de vice? Pra enfiar o que? Crédito de carbono nos outros? Aquela lei lá que o Congresso... Assim, o Trump vai lá e fala de tarifa. O Brasil, um país igual o Brasil, que é 60% de imposto de importação, que é tarifa doidado, pagando de louco. Ah, porque temos que fazer isso, aquilo, outro. E não fez nada no final do dia. Só a necessidade de lacrar. Aquela lei inútil. Só para mostrar que o Brasil é soberano independente, para fortalecer a soberania do Lula, foi da Tereza Cristina. Mas vice, surgiu agora, vai ser vice. Cadê a Tereza Cristina, rapaz? Vai falar o que tá acontecendo. Falar do Cid. Fala alguma coisa, Tereza Cristina. Oportunista demais, rapaz. Aí, se liga. Esse aqui é um perfil muito padrão que você vê, né? Da turma dos zentões, um liberal. Steve Bannon. Pronto, galera. Sem desculpinha pra anular agora, hein? 0 familiares de Bolsonaro na chapa. Ah, mas Bolsonaro apoia, então eu não voto. Então, é melhor dizer logo que não apoia qualquer chapa que terá chances reais de vencer o Lula. Eu odeio o Bolsonaro, odeio a família dele, votei no Lula em 22, anularia em 26 se fosse contra Bolsonaro novamente. Só que o destino, milagrosamente, nos dá uma chance de eleger uma chapa que não inclui nem Lula nem Bolsonaro. Mas aí você, que diz odiar ambos, vai anular? Tenha santa paciência. Ridículo 7% foram os votos que outras candidaturas conseguiram reunir em 22. Olha o que ele diz agora. Você acha mais fácil o quê? Olha o que os liberais querem. O brasileiro resolver votar em um cara como Eduardo Leite ou o Tarcísio descartar Bolsonaro? Ele tá falando, gente, ó, vamos de Tarcísio, porque a gente já tira o Bolsonaro. É mais fácil a gente conseguir fazer com que o Tarcísio descarte Bolsonaro do que conseguir eleger um Eduardo Leite da vida. Assim, eu já falei isso, falo de novo. As pessoas que estão apoiando o Tarcísio estão me fazendo cada vez mais criar um ranço pelo Tarcísio. Bota lá Bolsonaro com o Tarcísio lá. Bolsonaro deu uma medalha de 3 pro Kassab. Minha opinião, loucura. Não sei o que passa na cabeça. Pode ser aí pra ajudar a anistia. Tem coisa que assim, não tem pra tanto. Sabe? Uma coisa vai lá, conversa com o cara lá, fala da anistia, etc. Tudo mais. Mas tem necessidade, pô, da medalha 3 isso. Não é fazer com que o Kassab coloque aí o carro dele na pista pra fazer uma coisa ou outra. Não é obrigatoriamente a medalha, mas enfim. Sabe? Não tem condição de coisa dessa, pô. Aí, puxando para as discussões na direita, ontem eu agradeci ao Marco Antônio, hoje eu agradeço de novo, em 2 dias seguidos, Marco Antônio. Você salvando, né, a discussão do debate público brasileiro. Primeiro que a gente comentou ontem, né? Notícia de maio. Marco, que não é de Minas, candidato ao Senado por Minas, com apoio de Bolsonaro. Todo mundo bateu palma, ninguém criticou. Ninguém criticou. Teve ninguém batendo pelanca. Agora o Carlos Bolsonaro, todo mundo chora. Aí, eu não preciso nem falar, né? Tá ali escrito. Que o pessoal percebe. Ué, o PH Vox já chamou o Fio Diário, que salvou o canal deles, de duguinista, de direita bolchevique, de enganadores. Aí não, né? Mas fica acusando o Kim Paim, o resto da equipe do Quinto Elemento disso. Não só o PH Vox, né? Você vê como são as coisas é coisa. Eu nunca gravei com o Rui. Não tem nada. A gente só tá aqui na tropa, todo mundo na tropa.
Mas não, eu que sou vagabundo, eu sou o safado, eu sou o duguinista, eu sou o desinformante russo, eu sou tudo que quiser de pior. Todo mundo me odeia. Agora o Rui tá lá, velho. Com o Marco, com o Didi, com todo mundo aí. Cadê, pô? Vai lá, vá. Quero ver. Quero ver agora a brabeza dos super conservadores. Aquela história, gente, do que não importa o que se diz, mas quem diz, isso não é só pra esquerda, isso também é pra direita. Os aceitos e os não aceitos. E aí eu falei que a gente ia voltar a falar do Lula, né? O Ruizão comprou minha tese já. Falei pra ele aí botar pra frente. Eu que falei, viu? Será que fui eu? Ai, ai. Fala a verdade, ninguém mais sabe. Eu adoro isso. Ninguém mais sabe se eu sou ou não sou amigo do Ruizão. Se o Ruizão não é mais um agente infiltrado. Se o Decachel não é nosso. Mas escuta isso aqui. Bom, a democracia, esse tipo de democracia, logicamente, né, é um regime de muito mais de corrupção política do que um regime de satisfação das necessidades políticas. Qual é a corrupção? A corrupção é que essas elites apontaram com a possibilidade da esquerda participar do poder. Participar, logicamente. É um sistema corrupto. E aí, porque é corrupto, quer dizer, ó, a gente tem assim um jeito meio errado. Você pode participar do poder enquanto é esquerda. Logicamente, como um sócio muito minoritário, mas participar. Eleger deputados, né? E isso daí levou, né, a uma profunda integração com o regime político das esquerdas. Todas as esquerdas. Tá? Todas. A liderança do Lula, por exemplo, na minha opinião, é sintomática, porque o Lula é uma pessoa que nunca foi verdadeiramente de esquerda. Né? A liderança do Lula é sintomática, que Lula verdadeiramente nunca foi mesmo assim de esquerda. O Rui tá na fundação do PT. Tá na fundação do PT. Ninguém vai falar que ele tá mentindo. E a posição dele sempre foi o seguinte: é preciso participar do regime político. Quer dizer, nós queremos um lugar nesse regime político. O restante da esquerda se adaptou a essa visão que o Lula tem. A visão do Lula é predominante hoje. Você tem que participar no regime. Por isso a esquerda se transformou numa defensora do regime existente, que não é democrático. Aí eles falam assim: precisamos defender a democracia, mas essa democracia não é uma coisa que o povo realmente queira defender. O povo está na miséria. A situação social do Brasil é muito dramática. Não é só do Brasil, é do mundo inteiro. Agora, apareceu uma direita, né? Num dado momento do percurso, eu acredito que ela é o resultado da crise econômica de 2008. Apareceu uma direita que adotou pelo menos um elemento de um programa que seria revolucionário, que é o seguinte: ela se coloca como antissistema. Né? O antissistema. A esquerda é sistema e luta pela preservação do sistema. Isso que é esquerda. Gostei de ver que assumiu. E Lula é uma parte central disso. Lula que guia a esquerda para essa direção. Exatamente como o Golbery mandou. E quem que se coloca como antissistema é uma direita que surgiu recentemente. É ou não é? Todos vocês concordam que o PSDB não é de direita. Vocês se recusam a serem comparados ao PSDB. Direita mano, é o Bolsonaro. Tá maluco, é? Fernando Henrique Cardoso, sai de perto de mim. Aquele velho. Tá reconhecendo. Tá lendo certinho o texto que eu mandei pra ele. Sistema, se for levado adiante de maneira coerente, é uma coisa revolucionária, porque você quer acabar com todo o sistema. E por isso essa esquerda vem canalizando as expectativas populares. A base da esquerda é muito mais descontente com o que existe hoje no Brasil do que a base da esquerda. A base da direita é mais descontente do que a base da esquerda. Ele se atrapalhou. Quando ele fala assim, ó, é por isso que a esquerda vem conseguindo canalizar o sentimento popular, tá falando da direita. Ele se atrapalhou. É o costume de pensar que a esquerda defende o povo. Ele tá tendo que subir, né? Você tá vendo e fala, pô, são vocês aí. São vocês aí, né? Bolsonaristas aí, geral, direita. São vocês que estão conseguindo falar com o povão. Porque vocês estão contra esse sistema podre que tá no Brasil. Isso é muito visível. A esquerda não tem capacidade de atrair esse pessoal. Né? Eles atraem apenas aquelas pessoas que estão contentes com o que existe aí. O identitarismo é o sintoma, na minha opinião, mais maligno disso. O identitarismo não é uma política popular. Ela não foi feita por movimentos populares. Ela é uma política que foi elaborada, né, nos Estados Unidos, na Europa. Né? É uma política, inclusive, muito bem pensada para atrair, né, os elementos de esquerda ou elementos que querem ser de esquerda. Então, seria, né, a defesa do negro, a defesa da mulher, a defesa da diversidade sexual, seja lá o que for. Mas isso é um engodo, né? Uma política autoritária. Né? É uma política autoritária, a gente viu o caso do Léo Lins, né? 8 anos de cadeia por contar piada. É uma coisa que é difícil até de entender isso aí.
Sabe, e da boa, viu, gente? Não é fácil, não, você ir num canal de direita, assumir que a direita que é antissistema, pró-pobre, falar que Lula é o principal problema em tudo isso daí. Em 10 anos, eu acho que tá cada vez mais claro isso. Em 10 anos, o senso comum na esquerda é que Lula foi o maior erro da esquerda. Em 10 anos. Eu tô falando isso, vocês estão achando que é brincadeira. Em 10 anos, o povo vai entender que Lula foi a cria do Golbery para destruir o que a esquerda foi um dia.